Quem quiser fazer uma busca mais precisa sobre o nascimento do Senhor Jesus, não faltarão estudos demonstrando a incompatibilidade entre a noite gélida de 25 de dezembro e o clima suave e pastoril que marcou o nascimento do Senhor Jesus. Quem quiser pesquisar, um dos maiores argumentos para identificar a estação do ano em que o Senhor Jesus nasceu está na constatação de que é na primavera que as ovelhas dão crias e essa é uma estação que os pastores apacentam à noite. Inclusive há verdes pasto na primavera, mas não há pasto no inverno, no 25 de dezembro em Israel, e nem há condições para os pastores apacentar à noite. É uma incompatibilidade muito grande com as Escrituras. Logo, acreditar que o Senhor Jesus tenha nascido por volta da primavera ou pouco antes do seu início, quando já tem aquele clima de desabrochar flores, do cantar da rola, acreditar que o Senhor Jesus tenha nascido na primavera, encontra-se a evidência das datas mais apontadas a cristãos antigos que consideram que o Senhor Jesus efetivamente tenha nascido na primavera. Nós acreditamos também que essa é a única estação compatível com o relato bíblico do nascimento do Senhor Jesus. Acreditamos que é muito importante saber que essa é a maior precisão que podemos ter, por mais que não possamos saber o dia. No mais, ainda que alguém fosse capaz de descobrir esse dia, e aqui abrimos um parênteses que duvidamos que alguém poderá dar certeza, seja da data exata da primeira vinda ou da data exata da segunda vinda do Filho de Deus. O fato é que, historicamente, mesmo tendo o máximo de dados possível, nós não temos autorização para instituir um culto a Deus fundamentado em tradições humanas. Caso contrário, estaremos caindo, mesmo que não saibamos, na idolatria. As obras da carne estão bem detalhadas na Epístola aos Gálatas e a idolatria e superstições estão entre elas. São as obras praticadas pelo que não nasceram do Espírito. O que a palavra de Deus determinou para o cristão celebrar está relacionado à morte do Filho de Deus. Sim, ele se fez carne, mas a palavra não nos mandou celebrar o dia em que ele nasceu. O Senhor Jesus foi muito claro na noite em que instituiu a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim. O Senhor quer que nos lembremos dele, comendo o corpo e bebendo o sangue do Filho do Homem. E quando nós comemos a carne e bebemos o sangue do Filho de Deus, nós estamos lembrando da morte na cruz. De que maneira? Através da Santa Ceia, que o Senhor Jesus nos ordenou. Também o fazemos no batismo, que é o ato de entrada na vida cristã. O apóstolo Paulo diz que nós somos sepultados em sua morte. Então essa é a essência da vida cristã, uma nova vida, uma morte para o mundo, uma nova vida, não segundo as tradições humanas, mas segundo a verdade da palavra de Deus. Não adianta o homem criar uma falsa imagem, um falso culto e tradições, ainda que se leve o nome de Cristo, porque Cristo foi gerado pelo Espírito e não da carne. O que é nascido da carne, carne é, e para nada presta. O escopo do presente trabalho não contempla o estudo sobre as prováveis origens pagãs dos símbolos empregados nas celebrações natalinas, haja vista ser um tema muito vasto e bastante explorado por aqueles que se dedicam a conhecer os ritos pagãos da antiguidade. Nosso objetivo é verificar nossa fé em consonância à palavra de Deus. Entretanto, o sincretismo religioso combinado às festividades natalinas por si mesmo constitui motivos o bastante para não serem celebrados por cristãos autênticos. A Epístola de Judas, irmão de Tiago, exortou a igreja a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Trata-se da fé que provém de Deus, e não das tradições humanas implementadas no decorrer da história da igreja por capricho daqueles que fantasiaram possuírem autoridade de instituírem festas e cultos inexistentes nas Sagradas Escrituras.
Este é o nosso interesse, edificar nossa fé unicamente na palavra de Deus, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Porém, as coisas oriundas da carne são carnais e não fazem parte da fé uma vez dada aos santos. E acreditamos honestamente que é do interesse de todos aqueles que possuem fé na Bíblia Sagrada e a reconhecem como palavra de Deus, não misturarem o que é santo com as superstições dos elementos que o homem instituiu ao longo dos séculos, cultuando aparências, imagem, enfeites e tudo que é externo, incompatível com a mensagem original do Evangelho de Cristo para o nosso interior. Esse combate foi verificado desde o início do cristianismo, quando havia judeus que ingressaram na igreja para impor tradições judaicas e mandamentos por conta própria, sem antes terem uma revelação. Mas Paulo escreveu: "O evangelho que eu prego aprendi por revelação." O apóstolo não contaminou o evangelho com os caprichos do ego humano, daqueles que possuíam um elevado conceito sobre eles mesmos. Muitos cristãos professos taxam como tradições humanas os padrões de comportamentos tradicionais e conservadores. Por outro lado, celebram o Natal como se fosse biblicamente instituído, ou não se importa quando são esclarecidos de que não há nada na Bíblia que justifique a celebração natalina. Acredita-se que a primeira celebração do Natal em 25 de dezembro foi no século IV, no ano 313, com o calendário na época do imperador Constantino. Isso, por si só, já evidencia que, por 3 séculos, a fé cristã existiu sem essa celebração. Outro argumento plausível é que não temos registro no primeiro século da Igreja primitiva, comemorando o nascimento do Senhor Jesus. No entanto, vemos o registro da Igreja primitiva fazendo as proclamações centrais, a morte e a ressurreição do Senhor. E o Evangelho é completo e, a ele, nada se pode acrescentar ou diminuir. Então, não vamos acrescentar nada à palavra de Deus. Isso seria um ato de soberba, isso seria uma mentira. Isso é pecado, isso é idolatria. Portanto, mesmo que pareça um pouco forte, é preciso dizer como Paulo: se o testamento de alguém for confirmado, ninguém o anula e nem acrescenta. Gálatas 3,15. Ninguém tem autorização para acrescentar ao testamento do Filho de Deus o que seria um pecado, atrevimento e profanação muito maior que usa ter colocado suas mãos sobre a arca do Antigo Testamento. O Filho de Deus instituiu como ordenanças o batismo e a ceia, ambos ligados à sua morte, mas não deixou nada determinado sobre celebrar seu dia de nascimento. Sendo certo que somente de acordo com a palavra de Deus se pode adorá-lo em verdade. Jó 4:24. A guarda do suposto dia natalício é uma falsa adoração, um falso culto, consumando o pecado da idolatria que gera a morte espiritual. Com todo o respeito a quem considera diferente, mas com um respeito ainda maior da palavra de Deus, não podemos afirmar o contrário. Ao dizer isso, não estamos expondo milhões de pessoas ao redor do mundo que comemoram essa data, mas expondo o que está escrito e nada mais. Em sua primeira epístola, o velho apóstolo João denunciou os que professavam doutrinas hereges acerca de Cristo, trazendo o perigo de a igreja incorrer em idolatria pela adoração a um falso Cristo. Asseverou a gravidade do pecado para a morte com todo o carinho, mas com toda a responsabilidade de quem é fiel, ordenou-nos: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Deus te abençoe. A paz de Cristo esteja contigo para sempre.